trechos um pouco mais longos, né? Então, daqui para frente, o livro de Atos deve caminhar um pouquinho mais rápido do que caminhou até agora. E hoje eu quero compartilhar essa palavra com você, o Deus que você serve. Inicialmente, essa mensagem tinha o nome ou o título, né, de o Deus que servimos. Mas eu coloquei o Deus que você serve, tentando dar uma ideia pessoal, porque o desejo do meu coração essa manhã é que você possa ter nessa palavra um encorajamento pessoal, uma direção pessoal. Você compreenda que a palavra de Deus é sim para nós como família de Deus, como comunidade de Deus, mas também a voz de Deus para o coração de cada um de nós individualmente. Então, eu usei esse título, né, o Deus que você serve, com esse desejo e essa intenção de que nós pudéssemos todos olhar para essa palavra como voz de Deus para nós e sermos encorajados pessoalmente e individualmente por ela. Nós iniciamos o capítulo 23 hoje. Eu quero apenas ler o último versículo do capítulo 22, que faz a conexão, né, com esse versículo 23, para o capítulo 23, perdão, para que a gente possa ter um conteúdo mais rico, mais completo. Então vamos lá, capítulo 22, versículo 30, até o capítulo 23, versículo 11. Vamos lá. No dia seguinte, visto que o comandante queria descobrir exatamente porque Paulo estava sendo acusado pelos judeus, libertou-o e ordenou que se reunissem os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio. Então, trazendo Paulo, apresentou-o a eles. Paulo, fixando os olhos no sinédrio, disse: meus irmãos, tenho cumprido o meu dever para com Deus com toda boa consciência até o dia de hoje. Diante disso, o sumo sacerdote Ananias deu ordens aos que estavam perto de Paulo para que lhe batessem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Estás aí sentado para me julgar conforme a lei, mas contra a lei me mandas ferir? Os que estavam perto de Paulo disseram: você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? Paulo respondeu: irmãos, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, pois está escrito: não fale mal de uma autoridade do seu povo. Então Paulo, sabendo que alguns deles eram saduceus e outros fariseus, bradou no sinédrio: irmãos, sou fariseu, filho de fariseu, estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Dizendo isso, surgiu uma violenta discussão entre os fariseus e os saduceus, e a assembleia ficou dividida. Os saduceus diziam que não há ressurreição, nem anjos, nem espíritos, mas os fariseus admitem todas essas coisas. Versículo 9: houve um grande alvoroço, e alguns dos mestres da lei, que eram fariseus, se levantaram e começaram a discutir intensamente, dizendo: não encontramos nada de errado nesse homem. Quem sabe se algum espírito ou anjo falou com ele? A discussão tornou-se tão violenta que o comandante teve medo que Paulo fosse despedaçado por eles. Então ordenou que as tropas descessem e o retirassem à força do meio deles, levando-o para a fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Amém. Queridos, como eu disse, o versículo 30 faz essa conexão, porque Paulo já vem numa situação, estando em Jerusalém, ele está sendo confrontado pelos líderes religiosos de Jerusalém por conta da sua mensagem. A mensagem de Paulo, ela não menosprezava a lei de Moisés, mas a mensagem de Paulo deixava muito claro que não era necessário que primeiro alguém se tornasse judeu, para que depois ele abraçasse o evangelho. Ele dizia que a lei tinha a sua função, e a função da lei foi conduzir o povo até que aquele que é a plenitude da lei viesse.
e Cristo tendo chegado, a lei já não mais tinha o papel que teve outrora de guiar o povo. Agora o povo era guiado pelo próprio Jesus, pela própria palavra de Deus, pela própria revelação plena que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Porém, os judeus, mesmo os judeus cristãos do início da era cristã, ainda tinham muitas dúvidas e muitos questionamentos, e havia um grupo, os judaizantes, que pregavam que era necessário que primeiro se abraçasse a lei de Moisés e que se mantivesse todo esse aparato da lei cerimonial ainda vivo, antes de que o evangelho fosse abraçado. E por conta disso, e por conta basicamente também da forma muito firme que Paulo apresentava tudo aquilo, ele não era dos mais queridos entre os judeus, nem mesmo entre os judeus cristãos. Mas entre os judeus não cristãos, ele era odiado. Havia uma rejeição muito grande, porque eles entendiam que Paulo estava rejeitando tudo aquilo que era a lei de Deus, e muitos deles viviam disso, muitos deles tinham aquilo em realidade da sua vida. Um fato interessante aqui, antes da gente seguir, é que essa passagem que nós estamos estudando, e a passagem anterior também, eles vão nos mostrar Paulo basicamente no mesmo lugar onde Estevão foi apedrejado 20 anos depois. E a gente podia pensar muito sobre isso, né? Sobre o que aconteceram nesses 20 anos. 20 anos antes desse momento que nós acabamos de ler, Paulo estava ali, ainda um jovem, fazendo parte de tudo aquilo que foi o apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir da igreja cristã. Porém, 20 anos depois, Paulo tem outra posição aqui. Paulo agora é um influente líder do cristianismo, Paulo agora é um influente líder da igreja gentílica, da igreja formada basicamente por aqueles que não nasceram judeus, que eram de outras etnias, de outras nações. Paulo agora é alguém que tem uma influência muito grande sobre muitas ou praticamente todas as igrejas cristãs da época. Para muitas delas ele escreveu carta, várias delas ele fundou, várias delas ele gastou tempo ali na formação de liderança. Então, Paulo agora é outro homem, não mais aquele homem que ficou ali responsável pelas vestes, pelas capas dos homens que apedrejavam Estevão, mas agora alguém que apresenta Jesus Cristo, não mais aquele que tinha autorização do próprio Sinédrio para perseguir cristãos, mas alguém agora que está se defendendo diante do Sinédrio por apoiar os cristãos que ele outrora atacava. E é muito interessante a gente pensar em tudo isso. Porém, vamos dar uma olhadinha nesse texto com um pouquinho mais de cuidado. Bom, como eu disse, a conexão aqui do texto está acontecendo como? Paulo estava sendo acusado pelos judeus não cristãos de perverter a fé. E isso era um crime passível de morte diante da lei de Moisés. O que acontece então? Ele é preso pelo comandante ali do exército, do destacamento de Roma, e de Roma em Jerusalém, né? E aí então esse comandante vai averiguar o que está acontecendo, para que ele pudesse então ser punido ou não. Aí o que acontece? Ele não entendia muito bem, o comandante não entendeu muito bem qual era a acusação, e ele faz o quê? Ele vai soltar Paulo, para que Paulo então fosse reunido e questionado pelo Sinédrio. O que era o Sinédrio, irmãos? O Sinédrio era um órgão, uma espécie de conselho religioso de Israel. Ele era formado por cerca de 71 pessoas, e alguns fariseus, alguns saduceus, duas seitas importantes dentro do judaísmo, e eles se reuniam para tomar decisões que fossem concernentes à fé e ao povo judeu, sempre ligado à fé. Havia um governo político, que era o governo romano sobre Israel, mas havia um governo também que era religioso, que Roma mantinha ou dava essa certa liberdade para que os governos religiosos permanecessem, desde que sob controle, é claro. E aí então havia esse governo religioso que era conduzido pelo Sinédrio.
Os fariseus, um dos grupos, eram aqueles que, o próprio nome diz, não eram os separados, eram aqueles que eram mais ortodoxos, aqueles que criam, ainda que de uma forma bastante deturpada sobre a lei, mas criam em toda a lei. Os saduceus eram os liberais da época, eram aqueles que criam naquilo que eles queriam. Então eles decidiram crer numa parte apenas das Escrituras, e em outra parte eles não criam. Por conta disso, eles não acreditavam em anjos, não acreditavam em ressurreição, não acreditavam em vida após a morte de uma forma mais ampla. E essa Babel toda estava reunida ali, tomando conta da vida do povo de Israel. Imagina como não era aquilo, sob o comando de um sumo sacerdote. Esse sumo sacerdote, que é Ananias, é um dos camaradas mais corruptos da história dos sumos sacerdotes de Israel. Ele era alguém que era amigo dos romanos, alguém que apoiava muito a causa dos romanos, alguém que ficou rico por conta de ser o sumo sacerdote, alguém que deveria ser um homem que zelasse pelo povo, zelasse pela lei, mas que tinha os interesses próprios, era muito corrupto, e a história conta muitas coisas muito ruins sobre ele. Ele era um homem muito violento, tanto que nós vemos aqui ele mandando bater na boca de Paulo, e uma série de situações que a história conta sobre ele, que foram muito tristes. Bom, então esse comandante leva Paulo para diante do Sinédrio, e apresenta Paulo no Sinédrio. E aí o que acontece? Começa a história. Paulo, fixando os olhos no Sinédrio, e aqui é interessante porque a ideia do fixando os olhos aqui é olhar atentamente, olhar cuidadosamente. Não sabemos se Paulo ficou de repente procurando alguém da sua época, 20 anos depois, se Paulo estava tentando fazer uma leitura do que estava acontecendo ali, se Paulo estava orando, que também é uma possibilidade, de se fixar o olhar para orar. O fato é que Paulo então assume aquele momento, fixa os olhos no Sinédrio e diz: meus irmãos, tenho cumprido o meu dever para com Deus com toda boa consciência até o dia de hoje. Parece que o que Paulo falou aqui é meio inofensivo, mas o que Paulo falou aqui é bastante ofensivo para os judeus, pelo menos os judeus assim consideraram. Primeiro, Paulo não os chama, como chamou anteriormente, de pais. Anteriormente, quando Paulo chama o Sinédrio, ou os homens responsáveis por Israel de pais, ele está dando a esses homens uma autoridade e se colocando debaixo dessa autoridade. Agora não, agora Paulo diz para ele: meus irmãos, vocês não são maiores, nós somos iguais. Nós amamos o mesmo Deus, servimos ao mesmo Deus e trabalhamos em prol do mesmo povo. Então agora é meus irmãos. Isso ofendeu certamente os homens do Sinédrio, que se consideravam superiores espiritualmente a todos eles. Tanto o próprio nome fariseus vai significar que ele quer separado, a ideia do que não se mistura com a gentalha, é alguém que é superior. Mas ele continua dizendo, ele diz assim, tenho cumprido o meu dever para com Deus. Paulo está dizendo para o Sinédrio: vocês estão me acusando, mas eu quero deixar claro para vocês que tudo que eu tenho feito é em obediência ao meu Deus. Vocês não têm nada para me acusar, porque eu só tenho obedecido ao Senhor. E por fim ele diz: e tendo me colocado na mesma posição que vocês, tendo dito a vocês que tudo que eu faço é em obediência a Deus, eu estou em paz. Não tem nada na minha consciência que me acuse. E aliás, é interessante, irmãos, que consciência é uma das palavras prediletas de Paulo. Paulo, quando lida com a palavra consciência, ele vai falar de uma espécie de testemunho íntimo daquilo que o cristão vive, daquilo que o cristão faz. Então, para Paulo, a ideia de consciência, dentre tantas coisas, a gente poderia fazer um estudo só sobre isso, mas a ideia de consciência para Paulo ali é basicamente assim, uma compreensão. Depois de que você tenha uma análise, você tem na sua mente a compreensão de que aquilo que você fez é bom ou ruim, é certo ou errado. Então Paulo está dizendo, olhando para a minha vida, olhando para toda a minha história, olhando para dentro de mim, olhando para as minhas motivações, olhando para o meu relacionamento com Deus, eu estou em paz com tudo que eu fiz. Ou seja, ele ofendeu o Sinédrio, na visão do Sinédrio, dizendo para o Sinédrio que não tinha nada errado,
que ele estava em paz. Como é que ele poderia estar em paz, um perturbador da lei de Israel? Não, esse homem pode estar em paz, esse homem ele deveria estar atribulado na sua consciência. Como é que esse homem diz que só obedeceu a Deus? Deus não mandou fazer nada disso que ele faz ao contrário, ele desobedece à lei de Moisés. E quem é ele para nos chamar de irmãos, quando ele nos deveria chamar de senhores, anciãos do povo, pais do povo? E aí então, por conta disso, o que acontece? O sumo sacerdote Ananias, deu ordens aos que estavam perto de Paulo para que lhe batessem na boca. Então, o sumo sacerdote, usando da sua autoridade, dá Wagner, por favor, aí. E aí, pá, na boca de Paulo. Qual é a reação de Paulo? A reação de um belo sanguíneo. Deus te ferirá, parede branqueada. O que é essa parede branqueada aqui? É a mesma expressão que Jesus vai usar para o sepulcro caiado. É a mesma expressão que Jesus vai usar como sinônimo de hipócrita. É isso que significa aqui parede branqueada. E ele traz uma palavra profética sobre esse sumo sacerdote. Estás aí sentado para me julgar conforme a lei, mas contra a lei me mandas ferir? Olha que interessante, Deus te ferirá, parede branqueada. E é isso que acontece. Alguns anos depois, especificamente no ano 66, quando a revolta começa ali em Jerusalém, logo na sequência, esse sumo sacerdote ele vai fugir, e ao fugir, ele vai então ser morto, e não mais fará parte da história de Israel. Agora olha que interessante aqui, irmãos. Paulo se levanta contra o sumo sacerdote, e aí dizem para ele: você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? Usaram de novo, daquela ideia de autoridade. Você sabe com quem você está falando? É mais ou menos essa frase aqui, que foi utilizada, uma versão judaica. E aí, Paulo respondeu: irmãos, eu não sabia que era um sumo sacerdote. Essa frase aqui, irmãos, é uma ironia de Paulo. Só pode ser uma ironia. Porque como é que Paulo não saberia que ele era o sumo sacerdote? Porque quem iniciava as reuniões do Sinédrio era o sumo sacerdote. Então, ele, óbvio, por certo, iniciou a reunião do Sinédrio. Além disso, o sumo sacerdote, ele tinha uma vestimenta diferente. Ele estaria vestido de uma forma diferente. A não ser que o sumo sacerdote aqui estivesse numa condição deplorável ali, de não ser percebido, Paulo saberia quem era. E o que Paulo está dizendo aqui eu não sabia que era o sumo sacerdote no sentido, eu nunca podia imaginar que um homem que faz isso seria o sumo sacerdote. Eu nunca poderia dizer que um homem com esse tipo de atitude é o sumo sacerdote. Mas ainda assim Paulo alivia a situação, porque o que Paulo quer aqui é lidar com o assunto, e não entrar por esses caminhos políticos aqui, pessoais, que não vão a lugar nenhum. E Paulo diz: olha, eu não sabia que era ele, e está escrito: não fale mal de uma autoridade do seu povo. E alguns comentaristas aqui vão dizer que o que Paulo está dizendo é sobre si mesmo, sobre o que o sumo sacerdote faz, ele não poderia ter feito com ele mesmo, com o próprio Paulo. Mas enfim, de qualquer forma aqui, Paulo então percebe que ali alguns são saduceus, outros são fariseus, e aí tem essa briga teológica. Ele juntou calvinistas e arminianos e lançou uma frase no meio ali: salvação não se perde. Pum! Explodiu a bomba ali no meio do negócio. Foi isso que Paulo fez aqui, a mesma coisa. Então tem aí uma dica para você, quando grupos teológicos te questionarem, pum, solta a bomba aí que resolve. Ele diz: irmãos, sou fariseu, filho de fariseu, estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. O que Paulo falou aqui é correto. Paulo estava sendo julgado exatamente por isso, porque qual era a mensagem de Paulo? Jesus é o Messias. Qual é a prova cabal que Jesus é o Messias? Deus o ressuscitou. Essa é a prova cabal. Claro que não é a única. Todos os sinais do Antigo Testamento que identificavam o Messias foram vistos em Cristo. Mas a prova cabal era a ressurreição. Só que os saduceus dizem que não tem ressurreição. Olha a bomba que aconteceu ali. E o texto diz assim, que surgiu uma violenta discussão
entre calvinistas, ou quer dizer, entre fariseus e saduceus. Poderia ser entre calvinistas e arminianos também, né? Só que isso seria no Vejam Só, não seria no Sinédrio, né? Mas aí surgiu essa violenta discussão e a Assembleia ficou dividida. E aí Lucas vai nos explicar por quê, né? Os saduceus diziam que não há ressurreição, nem anjos, nem espíritos, mas os fariseus admitem todas essas coisas. Eu não sei qual seria o calvinista aqui, né? Acho que o fariseu, mas também não é muito bom ser fariseu, enfim. Mas deixa para lá. No versículo 9 diz, olha, houve um grande alvoroço, e alguns dos mestres da lei, que eram fariseus, se levantaram e começaram a discutir intensamente, dizendo, olha, o pessoal foi para o lado de Paulo. Começou a dizer, não encontramos nada de errado nesse homem. O que Paulo anunciou ali, os fariseus não viram nada de errado. E aí os fariseus são irônicos, por isso que eles talvez sejam calvinistas, né? Eles são irônicos, dizem, quem sabe algum espírito ou anjo falou com ele? Ele está dizendo para aqueles que não acreditam em espíritos, não acreditam em anjos, quem sabe não foi isso que aconteceu? Eles estão sendo irônicos e ao mesmo tempo defendendo a sua tese. Mas olha que legal, a discussão tornou-se tão violenta que o comandante teve medo que Paulo fosse despedaçado por eles. Olha a ironia aqui, irmãos. O homem que não tinha nada a ver com Deus é o homem que vai temer pela vida de Paulo. Aqueles que deveriam ter no seu coração a preocupação com a vida de Paulo, não estão nem aí. Eles estão muito mais preocupados com o seu próprio umbigo, muito mais preocupados com a sua própria teologia, muito mais preocupados com a sua própria vida, com o seu próprio ganha-pão, do que com a vida de Paulo. É o comandante romano, que não tem nada a ver com a história, que vai temer. Não são os fariseus que se levantam e dizem, pai, a gente vai fazer mal para esse rapaz. Não são os saduceus que dizem, olha, ele pensa diferente da gente, mas levá-lo à morte. Não, estava todo mundo querendo apedrejá-lo, e a situação estava saindo de controle. A discussão tornou-se tão violenta, que o comandante teve medo que Paulo fosse despedaçado. Lucas aqui usa palavras fortes para dar a ideia da violência da situação. Ou seja, quase que Paulo experimentou o que Estevão experimentou 20 anos antes. E aí o comandante diz assim, ele ordena que as tropas descessem, retirassem da força do meio deles e levassem para a fortaleza. De novo, é a terceira vez que Paulo é protegido nessa fortaleza Antônia. É uma fortaleza que era a base militar dos romanos em Jerusalém. Ela ficava no alto, dava para se ter uma excelente visão da cidade e principalmente do templo e do Sinédrio, onde o Sinédrio se reunia. E esse comandante vai proteger Paulo. Bom, se a história parasse aí, nós poderíamos nos perguntar, onde está Deus nessa história toda? Mas essa é uma pergunta que a gente nunca precisa se fazer, porque ela sempre se responde sozinha, porque o próprio Deus responde essa pergunta. E olha que interessante o versículo 11. Na noite seguinte, ou seja, Paulo está lá na fortaleza, guardado, depois de todo esse furdunço que aconteceu, nada se resolveu, só piorou a situação. E aí na noite seguinte o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse, coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Que experiência incrível! Num dos momentos de angústia da vida de Paulo, Jesus se põe ao lado dele. Num dos momentos de incerteza, ou talvez um momento de maior incerteza, certamente um dos momentos de maior incerteza na vida de Paulo, Jesus se põe ao lado dele. Sabe, irmãos, é exatamente sobre isso que eu queria compartilhar com você hoje. Nós vimos toda a história, toda a luta, e aí o que nós vemos ali? Paulo não pôde fazer nada, não teve o que Paulo fizesse que resolvesse. Ele conseguiu ganhar algum tempo, mas ele não resolveu nada. Se Paulo fosse solto da fortaleza ali, certamente ele seria morto. Paulo não conseguiu nem sequer expor o seu pensamento.
Isso é uma das grandes tristezas daqueles que querem teologicamente conversar sobre as Escrituras, porque os ataques se tornam pessoais e não há mais debate a partir dali. Paulo não teve ali nenhum, apesar de ser cidadão romano, e por ser cidadão romano ele não foi julgado de qualquer forma, né? Tinha todo um procedimento pelo qual ele precisava passar, mas não havia nenhuma esperança para Paulo de que no dia seguinte tudo ia se acalmar, nada. Então Paulo estava vivendo um momento de grande angústia da sua vida. Toda essa história que nós vemos, ela não nos dá nenhuma esperança. Todo esforço de Paulo, toda a conversa, inclusive o próprio comandante estando ali, nada disso trouxe esperança, nem podia trazer esperança. E essa é a nossa vida, irmãos. As circunstâncias do nosso dia a dia, elas raramente produzem esperança em nós. Elas só produzem uma sensação de impotência, uma sensação de incapacidade, uma sensação de não termos absolutamente controle nenhum, apesar de que esse é o nosso desejo, essa é a nossa gana, ter o controle. A gente só percebe a circunstância, ela só nos causa dor, ela só nos causa insegurança, ela só nos causa algum tipo de angústia. Mas no meio dessa angústia, nós podemos esperar o fato de que nós não estamos sozinhos, sempre se manifesta nos dias mais dolorosos da nossa vida. Olha que interessante aqui. Eu queria, aquele início que eu falei, o Deus que você serve, eu queria completar essa frase com as aplicações que nós encontramos aqui nesse versículo. Em primeiro lugar, irmãos, olha o que o texto diz. Na noite seguinte, o Senhor pondo-se ao lado dele. E aí o Senhor diz: o Deus que você serve está com você. Sabe, irmãos, hoje há uma compreensão muito equivocada, para dizer o mínimo, de que ou Deus, Ele está cuidando de coisas maiores, como se Deus criasse algum tipo de graduação do que é importante. Isso aqui não é importante, manda o anjinho lá. Isso aqui é mais ou menos, manda um Gabriel. Não, isso aqui é importante, isso aqui eu vou cuidar. Ou às vezes uma percepção de que Deus fez e está lá só olhando. Como, sabe quando Paulo jogou a bomba? Puf, parece que Deus fez isso também. Pum, se virem aí embaixo. E essas percepções são absurdamente equivocadas, irmãos. E elas vêm de uma realidade do nosso tempo, a realidade de que Deus existe para nos satisfazer. A realidade, o pensamento equivocado de que Deus existe para realizar nossos sonhos. De que o compromisso maior de Deus é fazer aquilo com que alegre o nosso coração. E ainda que eventualmente o que Ele faça alegre muito o nosso coração, ainda que eventualmente o que Ele faça nos permita realizar sonhos, o compromisso de Deus conosco é nos transformar à imagem de Jesus Cristo. Não é outro compromisso senão moldar a nossa vida para que nós nos tornemos semelhantes a Jesus. Se no processo sonhos forem realizados, glória a Deus. Mas se no processo sonhos forem frustrados, glória a Deus também. Porque o que Deus está fazendo conosco é nos guiar em direção a nos tornarmos semelhantes a Jesus. Só que esse processo não é vivido em solidão. Esse processo não é vivido, experimentado solitariamente. Deus está com você. Paulo estava talvez naquele momento chave de angústia, de dor. O Senhor se põe ao lado dele. Deus estava com Paulo. Paulo não tinha nenhum outro apoio. Talvez Lucas, que parece ser uma testemunha ocular, do jeito que ele narra, pela forma que ele narra. Mas Paulo não tinha ninguém influente que o apoiasse. O comandante o liberou por um tempo. Da mesma forma como
autoridades tentaram libertar Jesus e por conta da pressão que fizeram, tiveram medo de uma revolta popular e acabaram cedendo mesmo sem ter nenhuma prova contra Jesus, isso aconteceria aqui. O Sinédrio continuaria pressionando até que o comandante dissesse: olha, vocês é que sabem, eu não estou entendendo nada, não vejo nada contra esse homem, mas se vocês têm essa certeza, essa convicção, que vocês assumam isso. Deus está com você. O Deus que você serve está com você. Você não caminha sozinho. Você não caminha solitariamente. Você não está à sua própria sorte. Deus está com você. E é interessante que essa seja a primeira amostra aqui, porque tudo parecia o contrário, não parecia? Onde estava Deus que não fulminou esse sumo sacerdote maldito ali? Ao contrário, permitiu que ele desse ordem para dar na cara de Paulo. Onde estava Deus? Essa poderia ser a pergunta de todo mundo. Onde estava Deus que não fez com que Paulo trouxesse uma palavra ali que convencesse todo mundo? Onde estava Deus que não deu a Paulo a autoridade de mandar toda aquela galera para o inferno? São questionamentos que pessoas podem fazer. Porque todas as circunstâncias, ou toda a circunstância mostrava que Paulo estava sozinho. E a primeira coisa que Deus lembra é que Paulo não estava sozinho. Deus está conosco, irmãos. E talvez essa seja uma daquelas frases tão gastas que ela já não cause mais o impacto em nosso coração que deveria causar. Você não está sozinho. Você não vive as suas lutas sozinho. As suas batalhas, por mais dolorosas que sejam, elas são vividas com a presença e na presença do Senhor. Porque você não vive de outra forma. Não existe um único momento do seu dia em que você viva solitariamente. Não há um único momento da sua história onde Deus não esteja com você. Porque Deus está com você. Deus está com cada um dos seus filhos e vive com cada um dos seus filhos. E sempre vai se manifestar no momento em que seus filhos mais estiverem em crise. O texto continua dizendo que Jesus disse, a primeira palavra é coragem. Essa palavra é tão bela nas Escrituras, ela aparece tantas vezes, e claro que de algumas formas variáveis, né, como tenha bom ânimo, ou me obedeça, né, e algumas outras variáveis. Mas a primeira coisa que Paulo ouve de Jesus é coragem. Olha que interessante isso. Deus não fica permitindo, Deus não permite que Paulo se vitimize. Deus não permite que Paulo se sinta um nada. Deus não permite que Paulo olhe para si mesmo como alguém que está sofrendo aquilo, porque ele é um coitadinho, um miserável, um pequeno. Deus lembra a Paulo que ele deveria ter coragem. Por quê? Porque ele não estava sozinho. E depois ele vai continuar explicando o porquê que ele deveria ter coragem. Mas o fato é que a primeira coisa que Paulo ouve de Deus é coragem. Enfrente isso. Você não é coitadinho, você não está vivendo isso por ser vítima de coisa alguma. Isso tudo está debaixo de algo que eu vou transformar em bênção para a sua vida, e em bênção para o reino de Deus, e em glória para o meu nome. É isso que Deus está dizendo para Paulo aqui. Deus está dizendo para Paulo, pare de se vitimizar, pare de lamentar. Eu não sei se Paulo estava fazendo isso, né? Mas pare de olhar para si mesmo de uma forma que não é correta. Tudo isso que está acontecendo vai ser usado em seu favor. É por isso que Paulo depois vai poder dizer aos romanos, o que ele vai escrever depois, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo aprende aqui, claro que em outros momentos também, mas Paulo aprende isso. Coragem, irmãos, a nossa vida ela não é fácil mesmo.
A nossa vida não é esse romantismo que a gente vê nas séries, nos filmes, onde as coisas acontecem, onde portas se abrem, onde tudo é onde tudo tem final feliz. Não! A nossa vida é repleta de capítulos que terminam com choro, com dor, com lamento. Olhem os salmos, irmãos, é o nosso inário, é o inário do povo de Deus ao longo da história. Quantas músicas estão ali, quantas canções estão ali de lamento, de dor, de choro, de tristeza. São capítulos da nossa vida. Coragem, irmão, siga em frente. Deus ainda não terminou a boa obra que Ele começou na sua vida. Deus ainda não transformou você como Ele quer que seja transformado. Essas dores, Paulo vai chamar de leves e momentâneas. É claro que a gente só pode chamar isso depois, porque na hora não tem dor leve nem momentânea. As dores são dores. E qualquer tentativa de minimizar uma dor é no mínimo, uma insensibilidade de quem faz isso. Porque só quem sente a dor sabe qual é a dor, ou sabe como a dor é, ou sabe o que aquilo causa na sua alma. Mas a grande realidade é que, por pior que seja a dor, Paulo está nos encorajando a dizer a pensar o seguinte: essa dor vai passar, e quando ela passar eu vou olhar para trás e vou percebê-la como leve e momentânea, não porque a dor não foi grande, mas porque o Senhor transformou aquilo, transformou a minha vida a partir daquilo, de uma forma que eu hoje enxergo essa dor como leve e momentânea. Eu cresci sobre essa dor. Essa dor já não mais me toca como me tocou em um momento anterior. Por isso ela é leve, por isso ela foi momentânea. Coragem, meu irmão. Siga em frente. Continue confiando, continue acreditando. Continue tendo a certeza de que Deus está com você e de que absolutamente nada vai impedi-lo de fazer aquilo que é benéfico para a sua vida e que vai glorificar o nome dEle. A terceira aplicação que eu queria... Aliás, essa já falei tudo, né? Só não coloquei a aplicação aqui. O Deus que você serve é a sua força. É dele que vem a sua força. A sua força não vem das circunstâncias, a sua força não vem da sua experiência, a sua força não vem da rede de apoio que você tem, ainda que tudo isso seja benéfico. Mas a nossa força vem do Senhor. Ou nós enfrentamos e encaramos as lutas porque cremos que Deus está conosco, ou a gente não vai ter força para encará-las. Em terceiro lugar, o texto diz assim: assim como você testemunhou ao meu respeito em Jerusalém. E aqui eu entendo que o Deus que está com você confirma os seus passos. Preste atenção nisso, irmão. Quando Paulo está na sua terceira viagem missionária, ele vai visitar diversas cidades, ele vai inclusive ter um encontro com os presbíteros de Éfeso, e ele vai para... São vários os lugares onde ele vai gastar tempo na sua terceira viagem missionária. E quando ele está indo em direção a Jerusalém, ele chega a dizer: olha, eu não sei o que me sucederá em Jerusalém, eu sei que pelo caminho, tudo que eu ouço são palavras de que a coisa lá vai ser difícil, de que o que eu vou enfrentar lá não vai ser fácil. Eu ouço sobre dores, eu ouço sobre morte, eu ouço sobre sofrimento. E certamente isso produziu, tanto no coração de Paulo, quanto no coração de todos os seus discípulos, ou de todo o seu entorno, a dúvida sobre se aquilo era realmente que deveria ter sido feito. A gente vai tendo essas dúvidas por uma convicção que temos de viver de determinada maneira, e aí há um questionamento sempre ao nosso redor. Você já percebeu que ninguém questiona o bem-sucedido? Só se questiona quando você está ainda no caminho? Já percebeu? Ninguém pega essas figuras famosas e questiona a vida deles. A gente questiona o cara que está no meio do caminho ainda. Será que é isso? Será que vai dar certo? Mas quando você pega a vida daqueles que já passaram por isso, e você vai olhar para essa vida, eles vão poder te dizer que ao longo do caminho, diversas vezes eles tiveram que tomar decisões baseadas em convicção, mesmo sem ter o apoio da maioria ao seu redor, ou mesmo tendo a desconfiança da maioria ao seu redor. O que Deus está dizendo para Paulo aqui é: Paulo, você não está em Jerusalém à toa. Você não está em Jerusalém
porque você quis vir. Você está em Jerusalém porque eu precisava, eu queria, eu propus, eu determinei que você testemunharia em Jerusalém. Todo esse processo cheio de dúvidas, cheio de palavras de dores e angústias, cheio de incerteza até chegar em Jerusalém, tinha um propósito. Eu queria que você testemunhasse. A nossa jornada é assim, irmãos, é como Paulo em direção a Jerusalém. Essa é a nossa jornada, é cheia de incertezas, é cheia de dúvidas, é ausente de pessoas que olham e dizem, cara, eu não estou entendendo, mas eu confio que Deus está contigo, vamos lá. É difícil, é raro você encontrar essa pessoa, é raro. A maioria das pessoas vai questionar, a maioria das pessoas vai dar sua opinião, a maioria das pessoas vai ter o seu olhar, e aí isso tudo não produz nada de positivo em nosso coração, produz dúvida. Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou andando de forma correta? Será que eu estou vivendo de forma correta? E o que Deus está dizendo aqui para Paulo é, o caminho não é fácil, é cheio de dúvidas. E quando chegou em Jerusalém ainda, a coisa foi pior. Mas você sempre esteve onde eu quis que você estivesse. Você sempre caminhou em direção àquilo que eu tinha para você. Eu queria que você testemunhasse em Jerusalém. Por isso toda essa jornada. Outras pessoas não entendiam por que Paulo precisa testemunhar em Jerusalém. É claro que ele vai ser morto lá, é claro que ele vai ser preso lá, e Paulo só não foi morto lá, irmãos, porque ele era um cidadão romano, e ele pôde apelar para um julgamento romano, e por apelar a um julgamento romano, ele teve que ser levado a instâncias superiores. Nós vamos ver na sequência que Ananias vai viajar mais de 100 quilômetros para acusar Paulo em Cesareia. Nós vamos ver que Paulo vai chegar até Roma, para ter o seu caso julgado pelo próprio imperador. Só por isso ele não foi morto em Jerusalém. Se ele não fosse um cidadão romano, ele teria sido morto. Talvez até antes disso, em uma das suas viagens missionárias. Mas Deus é quem confirma os seus passos. Viva por convicção, irmãos. Tenha convicção da fé que você tem. Não dependa que pessoas ao seu redor determinem se essa sua fé é coerente ou não. Não permita que pessoas ao seu redor determinem se você está vivendo de forma a amar o seu Senhor ou não. É sua consciência que precisa dizer isso. Claro que sua consciência precisa ser confrontada com as Escrituras, é lógico, né? Não é, não, tudo bem, estou fazendo tudo errado, mas estou em paz. Não é isso que eu estou dizendo. Eu digo a consciência no sentido de confrontá-la com as Escrituras e entender, eu estou vivendo da forma como Deus me ordenou a viver. Mesmo que pessoas ao meu redor não entendam plenamente e tenham dúvidas sobre isso, eu vou seguir na minha convicção, porque é o Senhor que confirma os meus passos. Em quarto lugar, o texto continua dizendo, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Meu irmão, 20 anos antes, Paulo estava naquele mesmo local, com as capas aos seus pés, olhando e, não vou dizer autorizando, mas consentindo, como as Escrituras dizem, no apedrejamento de Estevão. Homem de Deus que ousou se levantar e falar sobre Jesus ser Messias. 20 anos se passaram, e Paulo está ali no mesmo lugar, agora ouvindo de Deus que queria que ele testemunhasse em Jerusalém, mas também queria que ele testemunhasse em Roma. O Deus que você serve, meu irmão, é o Deus que te capacita. A nossa vida é impossível, irmãos. É impossível viver de acordo com os padrões do Evangelho por nós mesmos. É impossível que o nosso ego, que o nosso egoísmo, que a nossa soberba sejam vencidas por nossa própria força. Se o Senhor não nos capacitar, nenhum de nós perseverará, irmãos. Nenhum de nós. Por isso, quando a gente fala da salvação, uma das brincadeiras que a gente faz é que se fosse possível que eu perdesse a salvação, eu certamente perderia a minha. E eu seria arrogante se eu dissesse que não.
Eu seria arrogante se eu dissesse que eu consigo me sustentar diante de Deus pela minha própria força, que eu consigo me sustentar diante de Deus fazendo a coisa correta porque eu tenho força para fazer a coisa correta. Não. Paulo não testemunhou em Jerusalém e em Roma porque ele era forte, porque ele era um cara letrado, porque ele era alguém capaz. Paulo fez isso porque Deus o capacitou. E o que Deus tem de ordenança para mim e para a sua vida, é Ele que nos capacita. Por isso que a nossa confiança precisa estar nele. É por isso que Deus começa dizendo coragem. Você vai ter que ter coragem para confiar em Deus, se você deseja realmente fazer a vontade dEle. Porque vão existir muitos momentos que o que você vai desejar é outra coisa, que o que você vai ter forças para fazer é outra coisa, que o que você vai conseguir fazer é outra coisa. Por isso você vai precisar confiar no Senhor, o Senhor que te capacita para seguir adiante. Por fim, irmãos, para nós terminarmos, no finalzinho o texto diz assim: deverá testemunhar também em Roma. Eu não sei se nesse momento Paulo já tinha essa compreensão. Paulo vai dizer aos romanos, quando ele escreve para os romanos, que ele desejou por muito tempo visitá-los. Ali parece inclusive que Paulo tinha a intenção de ir mais longe, de ir para a Espanha, né, de seguir adiante. Mas o fato é que aqui Deus está dizendo para Paulo que você vai testemunhar também em Roma. Eu não sei se Paulo já sabia. Se não sabia, ele ficou ali, foi informado naquele momento. E a partir do momento em que Paulo entendeu, Paulo começou a desejar ir para Roma. É o que Deus tem para mim, é isso que eu estou desejando. Isso só vai se cumprir lá na frente, muitos anos depois. Mas nos deixa uma grande lição aqui, irmãos. O Deus que nós servimos é o Deus que nos comissiona. O Deus que você serve, Ele te comissiona. É Ele que dá a você o que Ele quer fazer que você faça. É Ele que dá a você a sua missão. Não missão no sentido mais amplo, que é a missão da igreja de proclamar o Evangelho, mas a missão mais específica, mais particular, daquilo que Ele quer que você faça no reino de Deus, do seu lugar no reino de Deus, na sua posição no reino de Deus. É Deus quem te comissiona. Deus está dizendo para Paulo: você vai testemunhar em Roma, ponto. Deus não perguntou para Paulo: Paulo, e aí, aguentou bem aí? Você viu como é que é? Então, agora eu tenho Roma lá, tu topa? Deus não faz essa pergunta para Paulo. Deus nos diz para Paulo: Paulo, ó, eu te trouxe até aqui, mas ó, eu gostaria de te levar lá. O que você acha? Ele diz: é lá que eu te quero, é lá que você vai. E não há um meio termo aqui. Deus não está dizendo para Paulo: ó, Paulo, se você cumprir determinadas condições, eu te levo. Nem Ele está dizendo: se você topar, eu vou contigo. Ele está dizendo: você vai testemunhar em Roma. É Deus quem te comissiona. E aqui há uma lição gigantesca para a nossa vida. Você pode fugir o quanto você quiser. Você pode fugir o quanto você quiser. Aquilo que Deus te comissionou para fazer nunca vai sair da sua vida até que você abrace isso como verdade de Deus para a sua vida. Não adianta. Você pode fugir, irmão. Você pode falar: não vou, não quero, não. Se encher muito eu vou embora, eu vou para outro canto. O comissionamento de Deus vai te alcançar. Não adianta você fugir. Sabe, a fuga de todos é só motivo de, sabe aquele riso de canto da boca? É o nosso que a gente faz. Eu olho para a pessoa, muita gente chega aqui na nossa igreja e diz assim: pastor, eu cheguei aqui agora, mas ó, eu quero sentar, descansar, ouvir a palavra. Automaticamente vem aquele sorriso de canto de boca, fala: mais um, Senhor. Mais um que o Senhor comissionou e que vai aprender que o Senhor não perguntou nada, que o Senhor mandou fazer e acabou. E quando, a gente não gosta de ouvir isso, né? Deus mandou fazer, você vai fazer e acabou. Mas essa é a verdade, irmãos. É Deus que te comissiona. Deus está dizendo para Paulo: Paulo, eu sei que está doendo até agora, mas não acabou ainda. Ainda não acabou. Eu sei que talvez você esteja se sentindo frustrado hoje, Paulo, mas não acabou ainda, tem mais para você.
Eu sei que hoje, Paulo, talvez você olhe e diga, será que vale a pena todo esse sacrifício e todo esse esforço? Ainda não acabou, Paulo, ainda tem mais. Até aqui onde você chegou, aqui é o início da jornada. Está longe do fim ainda, tem tanta coisa que você vai fazer pelo reino de Deus. Tem tantas missões para você, tanta coisa que você vai estar envolvido. Ainda não acabou, Paulo. Porque o Deus que você serve é o Deus que te comissiona. Esse verso, irmãos, é um encorajamento para todos nós, uma lembrança a todos nós, de que nós não caminhamos sozinhos, nós não caminhamos a nossa própria sorte, e nós não caminhamos ao ermo. Nós não estamos caminhando como, não sei se você já teve essa experiência, está de cabeça cheia e diz, eu vou caminhar, e você sai caminhando. O Evangelho não é isso. Você pode não saber para onde está indo, mas você não começou a caminhada à toa. É Deus que está te levando. Talvez você esteja na tua Jerusalém, cheio de dor, angústia e incerteza. E se for isso, graças a Deus, que o Senhor se põe ao nosso lado e nos lembra que nós precisamos ter coragem, seguir em frente, que é Ele que cuida de nós. Mas o mais importante, irmãos, é a gente lembrar que em todas essas coisas, o nosso Deus é que governa sobre tudo. Paulo nunca esteve sozinho, nem ao ermo, nem com uma realidade indefinida. Deus sempre teve o controle de tudo. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por teu cuidado, amor, graça e bondade, Pai. Que a tua misericórdia seja sobre nós e que nós possamos ser encorajados por essa certeza da tua presença, de que o Senhor é a nossa força, de que é o Senhor quem confirma os nossos passos, de que é o Senhor quem nos capacita, de que é o Senhor que nos comissiona. É o Senhor, Deus, que faz todas essas coisas. Por isso, nós louvamos a Ti e pedimos que o Senhor edifique a nossa fé. Ajude-nos, Deus, aqui, através dessa palavra e através da Tua verdade, o nosso coração seja fortalecido na fé que nós precisamos ter pelo Senhor. Uma fé que às vezes parece irracional e que nem sempre faz sentido, mas que ela só é assim por causa do nosso coração pecaminoso e enganoso, que luta para nos enganar e que sempre vai mostrar a fé como algo longe da nossa vida, quando na verdade confiar no Senhor é tudo o que nós precisamos. Ajuda-nos, Deus, a caminhar, a viver confiando no Senhor, para a glória do Teu nome. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém.